O ETF ARK provavelmente foi um dos ETFs que eu mais comentei aqui no meu canal, principalmente no ano de 2020 e 2021, onde ele subiu bastante durante esse tempo. Só que agora, nesse exato momento, ele está sofrendo uma grande queda junto com o mercado. E muitas pessoas estão se questionando se ainda vale a pena investir nesse tipo de ETF, que ele é um pouco mais arriscado, traz um pouco mais de tecnologia, de inovação, coisas que vocês não veem em qualquer ETF. E para mostrar para vocês que eu ainda não vendi esse ETF ARK, apesar de ter caído bastante esse ano, e que eu falo muito aqui o que eu realmente faço. Se a gente entrar na minha corretora, esse é o ETF que eu tô mais perdendo, tá? 43%. Então é aquele negócio, né? A gente não consegue dar lucro em tudo, tem algum outro que a gente vai dar um prejuízo. O ETF ARK, ele é um dos ativos que eu não tenho há muito tempo na minha carteira. Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho ele, não é muito tempo se comparado aos outros que eu tenho aqui, e é até um percentual pequeno da minha carteira, mas vocês podem ver que tá um prejuízo elevado. E ainda assim eu continuo deixando ele na minha carteira e com pretensões de novos aportes agora um pouco maiores. Antes de começar, é sempre bom lembrar de vocês me seguirem no Instagram, @LeoFittipaldi. Esse é o único e exclusivo original, tá? Porque existem muitos outros aí fakes que estão seguindo a galera, mas esse é o único. Tem muito conteúdo por lá e algumas novidades, hein? Então não deixa de seguir. Bom, o ETF ARK em si, ele tá caindo 58% no ano de 2022. Mas esse ETF, ele não é tão novo assim. Ele tá na bolsa de valores ali desde 2014. E ele vinha trazendo aí bastante lucro. Vocês podem observar que durante 2020 e 2021 ele teve um grande hype aqui. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre ele, eu vou comentar. Mas, cara, o preço da ação dele subiu assim 200%, algo que demorou muito tempo eles alcançar durante anos, né? Fez ali em 1 ano. Então era óbvio que estava num super hype, né? A galera acreditando muito no potencial. Mas antes de a gente falar sobre ele em específico, eu queria mostrar para vocês a gestora ARK, tá? Essa é uma gestora muito conhecida, ela tem vários ETFs na bolsa americana. No caso aqui são 1, 2, 3, 4, 7, são 8 no total, tá? 8 ETFs que você tem disponíveis. Todos eles são gestão ativa. Pô, Léo, o que é isso? É uma pessoa que tem por trás ali que ela tá ativamente movimentando esse ETF, comprando e vendendo ações de acordo com o que eles acreditam, com o que eles estudam, com as análises que eles fazem, e eles colocam ali, esse é um setor de tecnologia, então eles vão comprar e vender ativos relacionados a esse tipo de setor. Então você tem ETF aqui de inovação, de genoma, tecnologia autônoma, robótica, fintech, tá? Que são as empresas que estão começando no setor financeiro e que são de tecnologia, do espaço, tá? Exploração espacial, de impressão 3D, ou seja, só vai comprar empresa que está relacionada a esse tipo de nicho. E também aqui do Israel. Pode não parecer, mas Israel é muito forte em tecnologia. E o ETF que eu tô comentando aqui, ele é o maior, tá? Da ARK em si, da gestora como um todo, da Catwood, que é quem cuida de todos esses ETFs ali, que é a gestora braba em si. E esse ETF, ele tem uma posição bem alta de 7,6 bi de dólar, tá? Já chegou a ter 13 bi no tempo que tava lá nas alturas, mas a galera tirou bastante dinheiro com medo do que ia acontecer. Esse ETF tem uma taxa de administração um pouco mais alta, né? 0,75%. Isso porque, como eles estão ativamente lá movimentando o fundo para que traga retorno para você no longo prazo, tá? Isso é importante, não é fundo de day trade, é fundo de longo prazo que tá comprando ativos lá, e se aquele ativo não faz mais sentido, eles vendem. Mas não é também assim um trade diário de comprar e vender todas as posições que tem, não. Mas por conta disso, de ter muita movimentação, acaba ficando também bem caro para eles lá, então eles têm que repassar isso pra gente. O ETF ARKK, ele simplesmente vai buscar empresas que são globais, tá? E que possuem tecnologias disruptivas. O que é isso? Simplesmente tecnologias que podem mudar totalmente como funciona hoje o nosso mundo, como funciona a nossa tecnologia. São coisas novas que talvez nunca conheçam e que vai explodir nos próximos anos. Então aqui dentro desse ETF você vai encontrar empresas de genoma, de automação, de energia, inteligência artificial, infraestrutura e serviços, tecnologia, serviços financeiros, todos relacionados à tecnologia disruptiva. Atualmente o ETF tem 35 posições, tá? Sendo elas, grande parte, 99% dos Estados Unidos, então é bem relevante nesse tipo de setor. Você pode observar que serviço de tecnologia tem 42% do fundo, o restante é diversificado em saúde, consumo, né, serviço de saúde. E aqui você tem as principais posições desse ETF, ou seja, as principais ações que eles compram para colocar ali dentro. Hoje, 9% é Tesla, tá? Que é a primeira posição. 8% é o Zoom, né? Que é aquela plataforma de vídeo. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre ela, porque esse aqui é bem interessante. 6,95% na Roku. Bem legal, mas não acredito muito. E uma diversificação é bem grande de outras empresas. O top 10 empresas, ações, né? Que eles têm no ETF, ocupa aí 56% como um todo. Então metade tá só no top 10. Agora eu vou passar um insight muito show para vocês aqui. Provavelmente eu não passei em nenhum outro vídeo. Existe um site chamado Cat's ARK. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Ele simplesmente pega todos os ETFs da ARK que são de gestão ativa, ou seja, tem alguém ali movimentando o tempo todo, e eles pegam as movimentações atuais
atualizadas desses ETFs e mostram pra gente aqui. Então ele mostra pra gente o que uma das gestoras mais reconhecidas do mundo está fazendo agora, o que ela está comprando, o que ela está vendendo. Isso é muito interessante para você conhecer novas empresas e tentar identificar quais são os próximos movimentos dos grandes gestores lá dos Estados Unidos, de Wall Street. Então aqui, por exemplo, do ETF ARK, a gente consegue ver aqui as últimas movimentações, né? Um pouco de venda de Spotify, né? Que é um tipo de ativo que tem na carteira, um pouco de compra de Roblox, que é uma empresa relacionada a games, e várias outras aqui. Eu vou comentar para vocês as principais. Eu percebi que ultimamente a ARK tem vendido bastante ações da Spotify, que era uma posição que ela tinha bem relevante, mas ela tem vendido cada vez mais. O que a gente pode observar no Spotify é que ela é uma empresa que cresce receita bastante ao longo do tempo, isso é muito importante. Mas é uma empresa ainda que não conseguiu achar o seu ponto de lucratividade. Sim, Spotify ainda não dá lucro. E grande parte das empresas que compõem o ETF ARK são desse nicho aqui, tá? São empresas que ainda não dão lucro e bastante arriscadas, então não é para qualquer um. Spotify em si foi uma empresa que caiu 62% durante esse ano de 2022, é absurdo. Ela perdeu mais da metade do valor em menos de um ano. Agora, pelo outro lado, eu vejo que ela está comprando bastante uma empresa chamada UiPath. Essa é uma empresa líder em software automação empresarial, ou seja, algo que será praticamente indispensável daqui a alguns anos.Essa empresa, ela chegou a fazer IPO recentemente, em 2021 na bolsa, e desde então caiu 81%. Só nesse ano foram mais de 68%. E sim, ela é uma empresa muito arriscada e é uma das que a ARK está mais comprando, colocando dentro do ETF. Vocês podem ver que a receita ela cresce, isso tudo bem, mas ainda dá um prejuízo lascado. O ponto importante dessa empresa aqui é que ela tem um caixa relativamente bem elevado, que segura bastante ali esses prejuízos durante o tempo. A Cathie Wood, que é a gestora do ETF, fala que está encontrando bastante oportunidade nessa ação, tá? No UiPath, acredita bastante na valorização no longo prazo. E de certa forma, essa é uma empresa líder no setor que ela atua e que pode ser sim que venha a ter um potencial de valorização ao longo do tempo, de lucratividade. E esse é um tipo de empresa que você toma um baita prejuízo, mas se você começa a comprar ela ali na baixa, como agora que perdeu 80%, e ela começa a dar lucro, é uma das que você mais ganha dinheiro. Outras duas que eu não posso deixar de comentar que ela fez compra e venda bastante relevante no ETF em si, é a empresa chamada Signify Health, tá? O ticker é o SGFI. Ela está vendendo bastante dessa empresa. Essa é uma empresa de tecnologia de saúde em si, relacionada a isso, e que faz aí agendamento de serviços, pagamentos, ou até usando tecnologia em cuidados médicos ou cirurgias. E por outro lado, outra empresa que também ela está comprando bastante é uma chamada Ginkgo Bioworks Holdings. O ticker é o DNA. Essa é uma empresa de biotecnologia que fez IPO recentemente em 2021. O objetivo da empresa é programar células tão fácil quanto programas de computadores. É bizarro, inclusive, né? A gente pensar nesse sentido que eles conseguem modificar a célula. Existe uma comunidade que tenta barrar isso a todo custo, né? O pessoal que acredita que o que Deus criou não pode ser modificado, por exemplo. Então, o setor de DNA é algo que eu acredito, mas ainda assim não sei se ele vai conseguir desenvolver tão rápido e com tanta facilidade nesse sentido. Então, apesar de ser uma empresa que eles estão comprando bastante, não é algo que eu sou muito a favor. Assim, na verdade, não acredito muito no potencial. Porque sim, é difícil você encontrar uma empresa desse ramo que dá lucro e consegue encontrar algo inovador e que vai mudar a sociedade em si. Agora vamos entender um pouquinho dos motivos que fizeram a ARK em si cair mais de 50%. O primeiro deles que a gente poderia citar é a queda em si como um todo da bolsa de valores e com os ativos que eu acabei de mostrar para vocês, né? Vários ativos que compõem a carteira do ETF ARK caíram, tá? E são ativos ali, ações muito arriscadas e que você precisa realmente ter um bom estômago aí, que senão você não aguenta. E sabe qual que é o legal de comprar um ETF, principalmente de tecnologia? Por exemplo, se a gente pegar a Tesla, que é a maior posição da ARK, e comparar hoje com o próprio ETF da ARK, vocês podem ver que os movimentos eles tendem a ser bastante parecidos, já que você tem uma maior posição nesse tipo de ativo. Só que olha que legal, por exemplo, a Tesla ela caiu bastante recentemente por uns causos lá que aconteceu ali internamente. E o ETF em si ele segurou bastante. Por quê? Ele não tem só Tesla na carteira, então ele não teria que cair tudo isso que nem a Tesla caiu. E foi isso que aconteceu. Já que ele tem outras empresas diversificadas, o ETF segurou bastante esse risco. E isso que é legal você fazer na sua carteira é bem parecido com um ETF faz. Compra várias empresas e diversifica. Já que se uma cair bastante, você consegue segurar. O segundo motivo em si, e que eu acabei de comentar, é que todas as empresas quase que fazem parte desse ETF estão dando prejuízos. E agora não é uma era boa de empresas que dá prejuízo. A gente está com um momento de alta de taxa de juros, que é o terceiro motivo. Está aumentando bastante a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que faz com que as empresas elas fiquem mais descontadas, tá? Principalmente essas que não dão lucro. O pessoal fica com um pouco de medo. Pô, ela não tá dando lucro porque eu vou
colocar meu dinheiro. E essas normalmente, que não dão lucro, tem que pegar mais dívida com o banco em si. E as que são que mais sofrem com o aumento de taxa de juros, porque se você tem uma dívida pagando 2%, aí aumenta os juros, vai para 5%, pô, fica mais cara a dívida que você tem que pagar, a mesma dívida que se pagava 2% antes. Então isso acaba sendo repassado no preço da ação. Agora eu quero que você preste bastante atenção aqui. Você vai pegar um dos insights que ninguém passou em nenhum vídeo. E se você chegou até aqui, parabéns, que você vai aprender um negócio que vai mudar a tua vida para sempre, principalmente de conhecimento de bolsa de valores. Eu construí aqui para vocês um Excel em que vai mostrar exatamente o impacto de um aumento de uma taxa de juros, principalmente num ETF desse de altas empresas de tecnologia e bem alavancadas, né, com muita dívida ali, porque elas precisam se financiar durante um tempo. E você vai entender de uma vez por todas o porquê quando os juros aumentam, a bolsa de valores cai, principalmente esses ETFs. O que você tem que entender é o seguinte: quando você vai analisar uma empresa, você faz o valuation, que é o que a gente fala, encontrar o preço daquela ação. Só que para encontrar isso, a gente tem que fazer vários estudos e principalmente identificar o quanto que a empresa ela vai me entregar de resultado lá na frente, que é isso que importa. Eu estou investindo nela agora para ela me entregar um resultado maior lá na frente. Então você vai ver o quanto ela vai crescer de receita, de lucro, etc. e trazer isso para valor presente, ou seja, o quanto que vale a lucratividade, a receita, o crescimento dela lá na frente. E muitas vezes esse desconto, né, para o valor presente de agora é utilizado a taxa de juros dos 10 anos do governo americano. Se você observar a taxa de juros do governo americano para 10 anos, ou seja, o que eles esperam que a taxa de juros lá nos Estados Unidos esteja daqui 10 anos, é 3,76% ao ano. Isso é a taxa de agora, tá? Essa taxa não era 3,76%. Antes de ter esses aumentos aí, por exemplo, na taxa de juros, essa taxa de 10 anos era 0,6%, 0,5%. E ela aumentou. E normalmente, quando alguém vai investir numa ação, quer receber mais do que isso. Porque senão eu vou lá e coloco meu dinheiro num bond, num tesouro americano, que vai me pagar 3,7% ao ano. E acabou, não tem muito risco. Então, para o cara investir num ETF da ARK ou numa ação de tecnologia, o cara precisa pedir um risco um pouco maior. Na verdade, um retorno maior. E aí que vai, normalmente se olha, né, o quanto tá pagando o tesouro americano nos próximos 10 anos, então 3,7%, e normalmente tá na média aí, se adiciona 3, 4% a mais, tá? Então vamos supor que adicionando esses 3% a mais aí, 2% a mais, a gente chegaria a 5%, que é a taxa que eu gostaria de retorno para esse tipo de ativo. Aqui tem várias outras métricas que eu acredito que não vale caber a gente se aprofundar aqui agora, até porque não faria muito sentido, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: tá olhando o preço da ação aqui que tá $46? Quando a taxa de juros aumenta, é simplesmente isso que os caras de Wall Street fazem, os grandes analistas. Eles vêm aqui e atualizam planilhas que eles já construíram sobre aquela empresa. Vamos supor e atualizar essa taxa aqui para 2%. O quanto os acionistas gostariam de pedir de no mínimo rentabilidade para esse tipo de ETF? Vocês podem ver que o preço da ação ele fica $61, ou seja, aqui é uma suposição, estou fazendo vários exemplos, tá? Então vamos supor que o preço está $61. Aí aumentou a taxa de juros, como que está agora, né? O tesouro americano de 10 anos está pagando 3%. Então eu vou supor que eu quero receber no mínimo 5%, então agora para essa ação. A partir do momento que eu faço essa mudança, vocês podem ver que o preço da ação ele cai. Isso porque ela passa a valer menos, já que o risco ele é maior. Então por isso que o preço das ações cai quando os juros aumentam, porque a galera vem aqui e atualiza sua planilha, os caras de Wall Street, né, de forma bem simplífica aqui para vocês entenderem, e aí eles começam a falar, putz, não vale mais os $60, vale 46, então eu vou vender posição, porque não vale a pena eu ter ou comprar novas posições agora. E aí o preço da ação cai diretamente na bolsa para tentar corrigir e chegar nesse preço médio aí que os analistas vão encontrar. E se ele aumentar para 10%, aí cai mais ainda. Então quanto mais a taxa de juros subir, menor vai ser o preço daquela ação negociada na bolsa de valores. Bom, e é exatamente isso que aconteceu com o ETF da ARK. O que é interessante ver é que a Cathie Wood, que é a gestora dos ETFs da ARK, ela vem sendo bastante otimista, né? Acreditando que as ações que ela colocou ali dentro vão se valorizar bastante ao longo do tempo. Isso é óbvio, tá? Um capitão de um navio jamais pode gritar e falar o navio tá afundando, senão todo mundo que tá naquele navio vai entrar loucura. O que eu queria mostrar para vocês, um exemplo do quanto o ETF ARK, a Cathie Wood, ela tá positiva com as ações que ela tá colocando aí dentro. No caso do Zoom aqui, que é a segunda maior posição do ETF ARK, ela acredita que em 2026 o Zoom vai chegar a $1.500 por ação. Só pra vocês terem noção, o Zoom tá custando agora $77. Então, de fato, teria muito chão aí pra valorização. O que eu queria resumir aqui, que a gente tá passando por um momento muito conturbado e esses tipos de ETF, esses tipos de ações, cara, são os que mais caem. E vocês entenderam, quando aumenta a taxa de juros muito alta, esses são os primeiros a que mais
mais sofre, quem tem mais dívida com o banco é o que mais sofre. E que de certa forma, grande parte dos ativos que estão ali são mais arriscados, mas que podem trazer altos potenciais de retorno e crescimento por longo prazo. Então esse é o ETF para quem tem um estômago um pouco maior, para quem quer um crescimento de patrimônio e correr muito risco. E nesses momentos agora, cara, todo mundo vai falar mal, todo mundo vai vender, todo mundo vai sair fora, porque relativamente não é um bom momento agora, mas é um bom momento de se comprar mais, colocar um pouco mais no portfólio, que é o que eu vou fazer. Então já estou antecipando um pouco a movimentação que eu tendo a fazer. Eu não comprava esse ETF há um bom tempo, eu imaginei sim que ele ia cair cada vez mais por conta desses aumentos, mas talvez agora eu comece a ver uma luz no final do túnel e comece a comprar bastante dele. Bom, e a ideia desse vídeo foi explicar um pouco do contexto e de que a gente não acerta tudo, né? Vocês podem ver que apesar de eu trazer vídeos sobre investimento exterior e tal, eu não vou acertar 100% das coisas que eu compro. Isso é óbvio, ninguém vai acertar. E que a gente tem que entender exatamente o que está acontecendo com as ações, com os ETFs que a gente tem na carteira. Porque se ele está caindo, tem algum motivo. Se você não encontrou o motivo, aí é problema. E foi legal para atualizar também quem comprou bastante os ETFs da ARK durante o ano de 2020 e 2021 e tá um pouco assustado com essas quedas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa a curtida aqui embaixo e principalmente se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos se tornar aí o melhor canal de investimento exterior. Eu tenho certeza que a gente já é, mas cada vez é bom a gente sempre estar melhorando. A gente se vê no próximo. Valeu, até mais.